Ei, pastor, me tira uma dúvida. Qual um dos pecados que os crentes têm mais cometido agora, ultimamente, né? E não tem percebido que isso é um pecado grave e que pode levar à condenação, pastor? Essa pergunta é muito importante, viu? E eu vou falar para você com muita propriedade e muito diretamente. O pecado que os crentes têm mais cometido e não têm percebido que isso é um pecado é o pecado da conivência, de ser conivente. Veja, pastor, eu nunca vi alguém falar sobre isso na igreja, nenhum pastor, nunca vi uma pregação, não estudo bíblico sobre isso. Meu filho, infelizmente você não vê isso na igreja hoje. As pessoas estudarem sobre isso, pregações sobre isso, você não vê. Eu acho que poucos mesmo se atentam a esse pecado. Por isso que é um pecado grave e que muitos têm cometido, né, sem um conhecimento. Isso é muito perigoso. Então me explique, pastor, o que seria esse pecado, a conivência? Vou lhe dizer agora, meu filho. Esse pecado aqui está em Romanos 1, verso 32, que diz assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Vemos aqui Paulo falar sobre a ira de Deus que vai descer sobre toda a impiedade dos homens, sobre todo o pecado dos homens, mas não somente aqueles que praticam o pecado, mas aqueles que consentem. Por exemplo, eu sei que alguém da minha família, alguém da minha igreja, alguém do meu convívio está cometendo algo, né? Praticando pecado contra Deus. E eu consinto, ou seja, eu sei daquilo que está acontecendo, eu estou sendo conivente, eu não exorto, eu não repreendo aquela pessoa, para que aquela pessoa saia daquele ambiente, mas eu estou sendo conivente. Eu sei que aquela pessoa está pecando, eu sei que ela está fazendo algo errado e eu fico calado, eu omito, né? Eu fico na minha, certo? E esse é um pecado grave, porque a Bíblia diz que aqueles que consentem aos que as fazem, e não exorta, e não repreende, e não corrige, está pecando da mesma forma. E isso, meu irmão, é um problema muito grande, viu? Meu Deus do céu, sério, pastor? A pessoa comete às vezes sem saber. Mas, pastor, me dê exemplos desse pecado? Pois é, meu filho. O que a Bíblia diz em Oséias 4,6? O meu povo perece ou é destruído porque lhe falta o conhecimento. Vou lhe dar exemplos agora. Por exemplo, pais cristãos que têm filhos, sejam crentes ou sejam crentes desmantelados ou ímpios, que estão cometendo coisas erradas, certo? Por exemplo, filhos que são alcoólatras, que saem para as festas para beber. Se os pais cristãos financiam aquele alcoolismo, aquela bebida, por exemplo, os pais sabem que aquele filho vai sair com os amigos para beber e para se prostituir. Se o filho chega para os pais, me dá um dinheirinho aí para sair com meus amigos.